você pode até achar que clicou nesse vídeo por acaso, mas eu tenho certeza que não foi coincidência. Talvez você esteja aí pedindo um sinal para Deus, para o universo, para a vida, para te ajudar a entender sobre o porquê que a tua vida financeira não flui. Por que as coisas não dão certo para você? Por que você tenta, se esforça, faz tudo o que precisa ser feito, mas não anda, mas não dá certo para você. E eu tenho certeza que com a história que eu vou compartilhar aqui nesse vídeo vai abrir uma luz gigante na tua vida, porque sim, eu também já passei por essa fase onde eu fazia muito, onde eu trabalhava muito, onde eu me esforçava, onde eu buscava, onde eu tentava de todas as maneiras e as coisas não fluíam na minha vida. E às vezes a gente até coloca uma meta financeira, né, de agora eu vou conseguir atingir tal faturamento, ou agora eu vou conseguir tais clientes e tudo mais. E aí, quando você conquista esse faturamento, chega lá, você perde tudo de novo, as coisas voltam pro ponto de antes, você perde os clientes, a galera pede o reembolso, o dinheiro que você tinha guardado, às vezes tem que gastar com uma conta, tem uma despesa inesperada, enfim, acontece alguma coisa para você se livrar do dinheiro que você se esforçou tanto para conseguir, ou às vezes você ainda tá na fase de se esforçar, esforçar, esforçar e nem vê o dinheiro chegar. Ou chegar simplesmente para as contas básicas ali, né, do mês, da nossa sobrevivência. E eu já passei por isso, gente. Eu passei e doeu muito. Só que aí eu fui entender que o dinheiro não ficava na minha vida porque eu não me sentia segura com o dinheiro na minha vida. Eu não me sentia tranquila, eu não me sentia amiga do dinheiro. Porque sabe qual que é o negócio, gente? A gente, né, que provavelmente você veio do mesmo lugar que eu, que teve que ralar muito, que veio de família classe média baixa, né, que sempre se ferrou para conseguir o que tem, a gente aprendeu que a nossa vida tem que ser esforçada, né, que a gente tem que ralar para as coisas acontecerem, que o dinheiro ele é algo que dói para conseguir, que é suado. Então a gente aprendeu muita coisa sobre o dinheiro e o nosso sistema ele está acostumado com a falta dele. Né? Então a gente não se sente confortável na presença do dinheiro. E aí o que aconteceu é que depois que eu consegui começar a fazer dinheiro e eu desbloqueei essa energia na minha vida, quando eu tive o dinheiro na minha conta, eu me senti estranha. Eu me senti totalmente estranha. Eu pensei, meu Deus, o que eu faço agora? O que aconteceu, sabe? Tipo, era totalmente desconhecido pra mim. Porque eu tenho certeza que você vai me entender que a gente rala tanto durante a vida. Eu, pelo menos, né, ralei tanto, corri atrás tanto das coisas, e isso foi por tanto tempo, sabe? Eu fiz muito por muito tempo, que aí quando chegou de maneira fluida, eu nem acreditei que aquilo era verdade, sabe? Eu nem conseguia agir com naturalidade direito, porque era muita novidade pra mim. Então, quando eu faturei ali os meus primeiros 20 mil reais na internet, é óbvio que eu dei um jeito de me livrar desse dinheiro. Então eu gastava com muita facilidade, eu pagava as coisas para as pessoas, eu comecei a distribuir dinheiro, eu achei que eu tava rica. Só que o ponto é que fazer 20 mil reais uma vez não é o mesmo que fazer 20 mil reais todos os meses, né? E crescendo e ascendendo. Então eu tive que passar por uma grande reconstrução de crença, de identidade, de ensinar para o meu corpo que é tranquilo ter dinheiro sobrando, que isso não é pecado, que não é ruim, que as pessoas não vão me roubar, que eu não vou ter que emprestar para ninguém, que ninguém vai me pedir esse dinheiro. Então eu tive que passar por um longo processo de, poxa, tentar mostrar para minha nova versão que aquela nova realidade era real. Então, às vezes, você não tá conseguindo fazer esse dinheiro, as coisas não estão dando certo na tua vida, porque ainda há uma relação com o dinheiro de uma maneira que não faz ele ficar na nossa vida. Porque, gente, o dinheiro é uma energia, né? O dinheiro é uma energia. O dinheiro, ele tá circulando de mãos em mãos a todo momento. E eu preciso entender que essa energia só vai ficar comigo se eu tiver uma energia correspondente, porque semelhante atrai semelhante, e se eu for amiga dessa energia. Ele só vai ficar na minha mão se eu gostar dessa energia. Se eu gostar dele, se eu for amiga dele, né? Se tiver tudo bem com a nossa relação. Então eu tive que aprender a restaurar a minha relação com o dinheiro. Eu tive que começar a amar o dinheiro. E não amar acima de tudo, mas amar como a gente ama todas as coisas. Eu amo as minhas coisas, eu cuido das minhas coisas, o meu computador, a minha casa, os meus amigos, a minha família. Eu amo aquilo que tá ao meu redor. E o dinheiro também precisa ser amado para que esteja perto da gente. Faz um teste aí para entender
que fase que você tá do dinheiro, né? Como que tá a tua relação com o dinheiro, né? Em que fase que você tá de amizade com ele? Se você olhar essa foto aqui, o que você pensa? O que você pensa sobre o dinheiro quando você olha essa foto aqui? Né? Você acha que é fútil essa foto que a menina tirou? Você acha que é desperdício? Você acha que é nada a ver? Você acha que é impossível? Você faz uma cara de desprezo? O que você faz quando você olha essa foto aqui? No início eu olhava e eu falava, nossa, meu Deus, nada a ver tirar uma foto desse jeito, pra quê? Depois que eu fui entendendo que essa menina tirou uma foto abraçando um dinheiro, assim como ela tiraria com um buquê de flores, assim como ela tiraria com livros na mão, cara, eu fui entendendo que eu tinha que olhar o dinheiro da mesma forma que eu olho pro livro, que eu olho pro computador, que eu olho pra cadeira. E aí, quando eu comecei a olhar o dinheiro como uma energia neutra na minha vida, as coisas começaram a fluir. Então, esses dias eu até gravei um stories, inclusive me segue lá se você não me segue, no Instagram, Bárbara Amelo. Gravei um stories mostrando o dinheiro, né? Agora eu tô aqui no Egito, e aí eu fui pagar o aluguel e foi um monte de dinheiro pra pagar o aluguel. Porque a moeda deles aqui, enfim, é menor que a gente, então eu fui pagar o aluguel, deu um monte de papel e eu fiz um vídeo passando dinheiro aqui, né, em mim, no meu corpo, falando com a galera sobre isso. E algumas pessoas acharam que aquilo era fútil, né? Mas eu só tava explicando que aquilo não é fútil, né? Que a gente pegar no dinheiro, assim como você pega, sei lá, num monte de sal, num monte de feijão, num monte de arroz, o exemplo que veio na minha cabeça, né? A fome batendo. Enfim, quando você pega o dinheiro, tem que ser da mesma maneira que você pega outras coisas que você gosta. Se você ainda não tá nessa relação com o dinheiro, é porque tem que curar. Então, o que você pode fazer para curar? Você pode fazer uma carta pro dinheiro e escrever o que você pensa sobre ele, o que você acha que ele é. E aí você pode curar essa relação, pedir perdão para todas as vezes que você não soube usar essa energia, né? Perdão para você, perdão para a consciência maior, para Deus, enfim, que você não soube cuidar dos recursos que você tinha, né? Que você não deu a atenção que deveria dar, que você não soube manusear, que você não tinha conhecimento para manipular mesmo, né? Para direcionar essa energia, né? Porque você vai ter que saber para onde você direciona seu dinheiro. Porque senão, quando ele chega, você vai gastar com qualquer coisa, você vai ajudar 1 milhão de pessoas, você vai pagar tudo que você tem que pagar e vai voltar pro zero. Agora, quando a gente cura essa relação com o dinheiro, quando a gente se torna amiga do dinheiro, a gente vai ter mais cuidado quando ele chegar. Eu vou avaliar mais se eu invisto ali ou não, se eu pago ali ou não, se eu tô pagando com sentimento de escassez ou sentimento de abundância, se os meus pensamentos quando eu pago algo, ele é tipo, nossa, que massa, conquistei, tô pagando, isso aqui tá me dando a oportunidade de viver nessa casa, de comer essa comida, e enfim, fazer todo aquele ritual antes de passar o cartão, isso é muito importante, gente. Você começar a fazer um ritual antes de passar o cartão, antes de entregar o dinheiro, falando pra você mesma, isso que eu tô investindo aqui volta pra mim multiplicado. Eu comecei a fazer muito isso no último ano. E, cara, a minha vida financeira melhorou, tipo, infinitamente, assim, significativamente, porque eu comecei a me tornar amiga do dinheiro. E aí, às vezes, repare aí, que se você paga uma conta, investe em alguma coisa com aquele medo, sabe, de não gastar, de aquela escassez e, meu Deus, eu não vou conseguir de novo e vai ser uma dor pra conseguir de novo, você tá simplesmente afastando essa amizade de você. Você não tá criando essa amizade com o dinheiro. E a gente vai ter que criar essa amizade. Pra fazer o dinheiro ficar, a gente vai ter que criar essa amizade e, junto a isso, transformar a nossa relação com o caminho que a gente adquire esse dinheiro. Porque o caminho que a gente adquire o dinheiro também faz diferença. Se a forma que eu faço o meu dinheiro é sofrida, é dolorosa, eu não gosto do meu trabalho, não me faz bem, é uma merda tá aqui, provavelmente a tua relação com o dinheiro vai ser ainda pior, porque você acredita que para ganhar esse dinheiro tem que fazer algo que você não gosta, tem que ralar, tem que se esforçar muito. Então é muito importante que você comece a dar atenção no caminho que você tem esse dinheiro. Um exemplo prático. Quando eu comecei a trabalhar nas redes sociais, lá no início, né, do meu trabalho, há 3 anos atrás, era muito difícil ainda fechar uma venda. Era muito difícil as pessoas confiarem em mim, porque eu tinha acabado de começar e tudo mais. Então eu sofria muito para fechar uma venda. Eu ainda tinha muito medo dali de fazer uma oferta e tudo mais. Conforme as coisas foram acontecendo, eu fui aprendendo a selecionar o tipo de cliente que eu quero. Porque se eu continuasse a minha vida inteira me esforçando e brigando, né, com certos clientes para que feche a venda, para que compre o meu produto, para que compre o meu serviço,
cara, o dinheiro, você começa a ter atrito com esse dinheiro. E aí, quando eu comecei a escolher as pessoas das quais eu queria trabalhar, entendendo quem é meu público-alvo, entendendo quem é as pessoas que eu quero que me traga energia, que compartilhe energia comigo, as coisas foram ficando mais fácil. Então hoje, quando eu tô conversando com algum cliente e eu percebo que essa pessoa tem que ficar insistindo, tem que ficar, sabe, implorando pra ela comprar, tem que ficar, nossa senhora, tem que fazer uma dança ali praticamente pra ela querer comprar e no fundo ela ainda fala, ai, tô avaliando minha vida financeira, ai, eu tô pensando aqui ainda. Então esse já não é o meu cliente, parte pra outra, porque lá na frente vai vir pessoas que pagam na mesma hora. E aí, gente, eu comecei a atrair gente que pagava com facilidade, que me mandava no Pix 7, 8, 10 mil reais, que pagava ali, às vezes, o Metamorfose, que é o meu produto, 2 mil reais à vista, várias pessoas. Ou parcelava, encontrava um cartão, enfim, entrava com desejo no meu produto. Então eu entendi que o meu caminho, ele estava sendo errado, sabe? Eu estava buscando pessoas no caminho errado e a fonte do meu dinheiro estava sendo com dor. Agora, existe um outro caminho, existe uma outra forma de você encontrar essas pessoas que estão prontas para comprar o que você tem. Ou às vezes você ainda tá na CLT ou num trabalho que você não gosta, que você não curte esse lugar que você tá, saiba que existe um caminho onde esse trabalho é gostoso, onde você trabalha por amor, onde você é grata por aquilo que faz, onde você sai feliz para trabalhar, existe esse lugar. E você deve estar se perguntando, tá, Bárbara, mas eu não sei encontrar esse lugar. Eu vou deixar uma aula gratuita aqui embaixo, onde vai te abrir ainda mais a visão. Eu te falo sobre os 4 campos do dinheiro, né? Os 4 níveis do dinheiro, como que você desbloqueia o dinheiro no teu mental, no teu emocional, no espiritual e no físico. E aí, como que você atrai esses clientes que pagam o teu serviço de uma maneira fluida. Então, meu amor, se não tá legal aí a tua situação financeira, calma, calma, paciência, respira fundo agora, faz uma carta pro dinheiro, se torna amiga desse dinheiro e encontra um caminho que faz esse dinheiro vir de forma fluida para você, onde você não fica estressada, não fica triste, não fica ansiosa, porque existe esse caminho e eu te mostro ele aqui na aula gratuita aqui embaixo. É só você clicar lá e assistir. Para quem assistiu até aqui, gente, muito obrigada, gratidão aí pelo seu tempo. Clica no joinha para saber que você gostou do vídeo e não se esquece de se inscrever no canal. Um beijão e até o próximo vídeo.